Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Amados pais do Senhor, quem veio para adorar a Deus, diga amém. Você ainda anseia ouvir a voz de Deus pela sua palavra? Então só você que trouxe a sua Bíblia, levante ela assim para cima, assim. Você que trouxe a espada, que coisa linda, você veio armado para este culto. Então, sem delongas, vamos a uma leitura da palavra de Deus, por gentileza. Você que trouxe a sua Bíblia, façamos uso de um texto que está, Evangelho por Lucas, capítulo de número 5. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5, será o texto base para a nossa meditação esta noite. É ano novo, projetos novos, novos desafios também, mas o nosso Deus permanece sendo o mesmo. E nós estamos aqui congregados, é a primeira quarta do ano, de muitas quartas-feiras de vitória, e nós acreditamos nisso e vamos permanecer labutando pela boa milícia, pela obra de Deus. Deus seja louvado por esta oportunidade, pela vida do nosso querido amigo, pastor Marcelo Nascimento. Eu o chamava de meu pastor por respeito, mas hoje eu posso chamar de meu pastor por direito, porque nós agora também congregamos na congregação do Vila Mercedes, onde o pastor Marcelo já tomou posse há alguns meses. Nós glorificamos a Deus pela vida deste homem, que já há alguns anos está trabalhando para Jesus e para o reino de Deus. Querida irmã Marli, Deus abençoe. Queridos, capítulo 5, Evangelho por Lucas. Do capítulo 5, nós vamos ler os 7 primeiros versos, do verso 1 até o verso de número 7. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco toda a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ir ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos. Eles foram e encheram ambos os barcos. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. A igreja pode dizer amém. O capítulo 5 narra o início do ministério de Jesus, pois logo o capítulo de número 4 vai narrar de fato todo o contexto e como iniciou Jesus o seu ministério. Algumas lições podem se exaurir do início do ministério de Jesus, e uma das coisas que me pasma nos 3 anos e meio de ministério executado do nosso mestre é que, do mesmo jeito que Jesus começou o seu ministério, Jesus terminou com a mesma integridade,
com a mesma hombridade e algo até para nós, ou para alguns, de forma muito estranha, debaixo de muita obediência, assim como Paulo vai escrever em uma das suas epístolas. Jesus vai iniciar o seu ministério de forma coerente, coesa e correta, porque Jesus vai ser batizado nas águas por um homem chamado João Batista. E, de fato, o batismo de João, ou quando João foi batizar Jesus, foi um batismo muito inesquecível. Na verdade, se a gente for estudar e ler sobre os cultos de João Batista no deserto, a gente vai entender que os cultos de João eram cultos muito marcantes. E principalmente no tocante, ou falando sobre o batismo de Jesus pela via ou pelo intermédio de João Batista, nós conseguimos perceber que o culto de João, o batismo de João era tão incrível, que no batismo de João a Trindade sempre fazia-se presente. Pregador, eu não acredito que existe a Trindade. Eu até acredito que existe a divindade ou só Deus, mas eu não acredito na Trindade. E nós conseguimos ter uma prova cabal no batismo de Jesus, quando mesmo vai emergir Cristo nas águas. E porque a Trindade vai se manifestar? Deus Pai abre os céus e a sua voz diz: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. O Filho vai ser batizado nas águas e o Espírito Santo vai descer por uma pomba e vai batizar Jesus com o Espírito Santo. Então você percebe que a Trindade era algo eminente nos cultos e no batismo de João Batista. Jesus é batizado nas águas. Jesus, depois do seu batismo, vai passar pela famosa tentação, quando o diabo vai tentar a Cristo, fazer com que Cristo se decaísse da sua graça, da autoridade, daquilo que Deus lhe entregou como poder. E, na verdade, a tentação de Jesus também podemos exaurir muitas lições para esta noite. Na verdade, eu aprendo que o diabo sempre vai lutar dentro das nossas maiores necessidades. Aonde é que o diabo vai querer tocar? É exatamente dentro da nossa ferida. Se você for estudar a tentação de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus vai passar por 40 dias de jejum, consagração. E a Bíblia diz que quando Cristo entrega a sua consagração, sentiu-se fome e sentiu-se sede. E aonde é que o diabo vai lutar para fazer com que Cristo tropeçasse? Dentro da sua necessidade. Se tu és o mestre, transforme estas pedras em pão. Gente, era o que mais Jesus queria naquele momento, era um pedaço de pão para comer. E aí o diabo vai olhar e vai dizer: transforme estas pedras em pão. Aí Jesus vai olhar e vai vencer o diabo só pela palavra de Deus, dizendo: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a tentação de Jesus consegue nos trazer muitas lições maravilhosas. Então você perceba, Jesus começa certo sendo batizado, Jesus vai vencer o diabo dentro desta imensa tentação, e aí inicia-se o capítulo de número 5, quando Cristo vai começar a convocar homens para trabalhar com Ele na boa milícia. Existe uma outra lição aqui muito incrível e muito fundamental que Cristo vai deixar para nós. E esta é uma lição da qual a gente não pode se apartar jamais. E que lição que é esta? É a lição de que ninguém consegue fazer sucesso sozinho. Grave isso na sua memória, por gentileza, nunca mais se esqueça desta lição. Ninguém vai conseguir fazer sucesso sozinho. E eu falo isso debaixo de duas vertentes, tanto no mundo matéria, físico, e tanto no mundo espiritual. Nenhum empresário vai conseguir levantar uma empresa de sucesso sozinho. Ele precisa de máquinas, de funcionários, de gerente, de encarregado e de bons funcionários. E no mundo espiritual é a mesma coisa.
Nenhum pastor vai conseguir levantar uma igreja, dar crescimento para ela, se não tiver obreiros, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores e pessoas que estejam dispostas a estender as mãos e fazer que a unidade, o coletivo possa crescer de forma eficaz. Jesus poderia fazer todas as obras que ele fez sozinho. Tinha poder para isso ou não tinha? É lógico que tinha. Jesus não poderia pregar porque tinha poder? É lógico que tinha. Jesus poderia fazer todos os sinais, prodígios e maravilhas, os teus milagres sozinho, sem precisar de ninguém? É lógico que podia. Mas Cristo vai deixar a lição da humildade, que eu não vou conseguir fazer sucesso sozinho. Paulo escreveu, eu sou apaixonado pelo texto que Paulo escreveu à igreja de Filipos, dizendo que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziando-se de si mesmo, tomando forma de servo, habitou entre os homens. Jesus, ele vai largar todo o sentimento de egoísta humano e vai começar a convocar homens para trabalhar juntamente com ele durante esta grande obra de 3 anos e meio. O capítulo 5, ou seja, Cristo chamou 12, mas o capítulo 5 não narra a escolha direta dos 12. Na verdade, ou principalmente os primeiros versos, vai narrar a escolha de 5 discípulos que Jesus fez. Entre eles estava Simão, que por nós é mais conhecido como Pedro, e o seu irmão chamado André. Os outros 2 discípulos eram os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e um outro discípulo era Levi, que posteriormente fora trocado para o nome de Mateus. E durante toda esta escolha que Cristo vai fazer, eu confesso a vocês que eu fico pasmado. Se nós aqui, todos nós que estamos aqui, que gostamos de ler a Bíblia, se nós fosse cavar a história de todos os discípulos que Jesus chamou, pode ser que dentro da nossa mentalidade iríamos pensar que Jesus escolheu estes homens de forma equivocada ou errada. Se você for puxar, e permita-me usar um ditado popular que nós costumeiramente usamos, se nós for puxar a capivara destes homens, nós iríamos pensar como é que Jesus foi chamar exatamente esses homens. Exemplo, será que você no lugar de Jesus escolheria Pedro? Por quê? Porque Pedro era um homem muito salgado, muito altivo. O temperamento de Pedro era muito altivo e muito alto. Pedro saía do 0 para o 100 de forma muito rápida, e por 1 minuto Pedro já simplesmente ficava esquentado e muito nervoso. Eu posso te dar um exemplo. A Bíblia diz que quando Judas dá um beijo na face de Jesus e também beija a mão de Jesus, a Bíblia diz que Pedro vai entender que o tempo de Cristo está se aproximando, ele vai ser entregue às mãos dos soldados romanos para ser crucificado. Como Pedro não queria que levassem o seu mestre, ele vai tirar a espada da bainha e vai cortar a orelha de um soldado chamado Malco. A Bíblia diz que Jesus se abaixa no chão, pega a orelha de Malco e cola a orelha exatamente no mesmo lugar. Só uma pontuação para nós fazermos aqui. Por que Jesus fez questão em colar a orelha de Malco no mesmo lugar? Porque naquela época um soldado romano, para fazer parte do exército do Império Romano, não podia ter deficiência no seu corpo físico. Se Jesus não coloca a orelha de Malco exatamente no mesmo lugar, o sonho de Malco seria interrompido. Mas como Jesus é um restaurador de sonhos, ele se abaixa, pega a orelha de Malco e cola exatamente no mesmo lugar, só para dizer: você pode continuar sonhando, porque eu estou devolvendo aquilo que é seu. Vale alguma glorificação por esta palavra?
Então, se a gente for estudar sobre a escolha dos discípulos que Jesus fez, a gente fica pasmado. Pregador, e João, que é conhecido como apóstolo do amor, não se engane. João recebeu o título de apóstolo do amor depois de receber a presença de Jesus. Mas antes, João não tinha nada de amor. João, na verdade, também era muito bravo. Você se lembra de quando os discípulos foram pregar na cidade de Samaria? E a Bíblia diz que Samaria não quis dar ouvido à palavra de Deus. E debaixo de muita ira, João se aproximou de Jesus e disse: Mestre, permita-me que eu faça como Elias, e se eu orar, fogo do céu vai descer e vai matar toda esta raça de gente que não quer dar ouvido à tua palavra e à sua voz. Aí tem amor no coração. João vai receber este amor depois da presença de Jesus Cristo. Sem falar de um discípulo chamado Natanael. A Bíblia diz que quando Felipe foi gritando, quando Natanael estava morando debaixo de uma figueira, aí Felipe vai gritando, dizendo: Natanael, Natanael, eis aqui o homem da qual as leis já pronunciavam sobre a respeito dele, e os profetas já profetizaram a respeito dele. Eis aqui Jesus de Nazaré. Olha o que Natanael respondeu: porventura, Felipe, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Gente, Natanael está ofendendo a Jesus, dizendo: se de Nazaré não sai nada de bom, esse Jesus aí também não é bom. Vamos ser sinceros, se fosse quaisquer um de nós aqui, já teríamos virado as costas para Natanael, dizendo: então você vai seguir um outro mestre por aí. Mas Jesus simplesmente abre os teus braços, e ao invés de devolver a ofensa no mesmo tapa, Jesus vai abraçar Natanael e vai o elogiar, dizendo: eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo, que significa engano. Natanael está olhando e está dizendo: desse aí não vem nada de bom. Jesus olhou e disse: eu te abraço, porque eu sei que tem bondade dentro do seu coração. Então, quando a gente olha as escolhas de Jesus, a gente fica meio perplexo. Como foi? Ou por que Jesus escolheu estes homens? Aí eu trago esta lição para nós. Porque Jesus nos escolheu. E eu também, dentro desta palavra, eu trago uma mensagem da parte de Deus para a tua alma. Pode ser que durante algum período da sua vida você também se fez esta mesma pergunta: por que Jesus me escolheu? Sendo um pecador miserável, pobre, cego e nu, não tenho nada, não sou nada, não posso nada. Porque Jesus me escolheu. Porque você, no lugar dele, você não se escolheria. Mas como nós não somos Deus, ele nunca faz escolha errada. Eu posso liberar uma palavra de Deus para o teu coração: você não é uma escolha errada de Deus. Você não é uma obra do acaso, você não é uma obra do engano, você é a escolha de Deus. E sabe por que você está sentado me ouvindo aqui? Não é porque você é bom, não é porque você é bonzinho, não é porque você é inteligente, é porque ele foi com a sua cara, apontou o dedo e disse: você é meu, você é minha. Alguém levantou a mão para receber esta palavra, porque acredita que faz parte da escolha de Jesus. Jesus vai escolher estes homens, mas nós não vamos se prender exatamente nas escolhas de Jesus, mas vamos se prender aos fatos que vai ocorrer dentro desta escolha. O verso de número 1 vai dizer que Jesus está sendo apertado. Algumas traduções não usam esta palavra, mas usa a palavra oprimir, oprimido. Jesus está sendo oprimido e apertado por toda a multidão. E sabe o que mais me pasma? É que esta multidão está apertando Jesus não por causa da multiplicação dos pães e dos peixes.
A multidão, irmã Marli, não está apertando Jesus por aquilo que ele poderia dar e oferecer. Sabe o que mais me pasma? É que alguém de longe, pastor Marcelo, poderia olhar para esta reunião e pensar: esta multidão está rodeando Jesus e eu acho que eles devem estar fazendo algum milagre no meio desta multidão. E quando eles entravam para ver, eles ficavam perplexos, porque a multidão oprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus. Esta multidão, na verdade, estava dizendo: nada mais preencherá a nossa alma do que ouvir a palavra de Deus. Eu posso te dar um conselho esta noite: seja alguém apaixonado por ouvir a palavra de Deus. Por que, Casone? Porque a única coisa que consegue mudar a alma, o coração, a mente de alguém é nada mais e nada menos do que a palavra de Deus. E sabe o que mais me choca? Jesus conseguiu granjear uma grande multidão somente pregando a palavra de Deus. Jesus não precisou forçar alguma situação. Jesus conseguiu alcançar uma multidão pregando a Bíblia. Existe um grande historiador, um dos heróis da fé, e esta frase que ele proferiu eu nunca mais vou esquecer, quando mesmo disse: se pregarmos Cristo ao mundo, já teríamos pregado tudo. O que a multidão precisa, o que o mundo precisa, não é de nada mais e nada menos do que a palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer algo esta noite. Isso aqui não é uma ofensa, não me entenda mal. Se você veio esta noite para ouvir os louvores, eu te respeito. Se você veio esta noite com o intuito de ouvir uma revelação, uma profecia, eu te respeito. Se você veio aqui para rever um amigo que você ama, eu te respeito. Mas eu tenho que lhe dizer: você veio em vão e no lugar errado. Mas se você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, oh aleluia, nem todo mundo mais tem este mesmo anseio de ouvir a palavra de Deus. Esses dias, pastor Marcelo, eu passei por uma experiência um tanto quanto estranha. Uma irmã se aproximou de mim e disse: pastor, com muito respeito, eu não sou pastor, mas ela me chamou de pastor por respeito. Ela disse: pastor, parabéns, Deus lhe usou. Nesse dia Deus salvou 13 almas no altar chorando, pessoas batizadas com o Espírito Santo. Ela disse: parabéns, Deus te usou, foi uma bênção, mas eu posso fazer aqui uma pontuação, o Senhor não vai se ofender? Eu disse: lógico que não, pode fazer. Ela disse: me perdoe, mas te ouvir é muito cansativo, e principalmente no começo, quando o Senhor está começando a pregar, porque o Senhor fala muito calminho, muito baixo. O Senhor quer explicar demais, e na verdade às vezes dá até sono sentado na cadeira, enquanto a igreja está querendo pular o reteté, um manto, ver o negócio virar a cadeira. O Senhor ainda está explicando a palavra de Deus. Eu confesso a vocês que eu fiquei meio pasmado, e eu entendi que a nossa geração está mais preocupada com os resultados do que ouvir a santa palavra de Deus. O que dá crescimento para a igreja não é subterfúgios trazendo de fora para dentro. Pode trazer rosa ungida, sal grosso, tapete de fogo, tapete vermelho, mas o que consegue dar crescimento para uma igreja se chama palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Como purificará o jovem o teu caminho, observando conforme a tua
palavra. Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jeremias, o que é que você vê? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias? Pois eu velo para cumprir a minha palavra. Jesus disse: passarão os céus, passarão a terra, mas existe algo que não passará jamais, que é as minhas palavras. Eu venho essa noite debaixo de temor e tremor, e pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de não transmitir nada mais para vocês do que a santa palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, e também a espada de dois gumes, vai até as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. E tem mais, a Bíblia diz que a palavra de Deus vai e não volta vazia, e ela me faz entender que esta noite de quarta-feira, você que veio disposto a ouvir a palavra de Deus, do mesmo jeito que você entrou, você não sai. E os que estão ouvindo a palavra de Deus pode adorar a presença de Jesus. Jesus pregava a palavra de Deus, só que tem um detalhe: Jesus estava no meio. E, gente, naquela época, Jesus não tinha uma caixa de retorno ótima como essa, perfeita. Não tinha um microfone como esse, não tinha um microfone Shure, não tinha um púlpito para se equilibrar ou colocar quaisquer coisas que ele precisava. Jesus pregava no gogó. A intenção de Jesus era fazer com que todos pudessem não só vê-lo, mas ouvi-lo. Não só ouvi-lo, mas também vê-lo pregando a palavra de Deus. Olhe para mim, Jesus vira as costas para a multidão e se vira para o mar da Galileia. Quando ele se vira para o mar da Galileia, a Bíblia diz que ele vai ver, ele vai avistar e mirar dois barcos. Quantos barcos? 2 barcos. E quando ele ver estes barcos, ele vai se aproximando em um deles. Jesus não podia entrar nos dois, porque sendo 100% Deus, poderia, mas sendo 100% homem, Jesus não poderia estar em todos os lugares. Jesus precisava escolher um dos barcos para que ele pudesse entrar e ensinar a multidão. Só que tem um detalhe: a Bíblia diz que quando Jesus se aproximou do barco, ele viu que alguns homens desceram do barco pela manhã e eles estavam lavando as suas redes. Naquela época, os pescadores tinham costume, quando eles passavam a madrugada inteira pescando e não pegavam absolutamente nada, sabe o que é que eles faziam? Eles desciam do barco, puxavam a rede para fora das águas e começavam a lavar as suas redes. Só que tem um detalhe: quando eles lavavam as redes, eles estavam querendo dizer: desistimos por aqui, paramos por aqui, retrocedemos por aqui, não queremos mais saber de barco, de praia, de rio, de mar, de rede, de peixe e nem de pescaria. Nós estamos desistindo por aqui. E sabe quando Jesus chegou? Chegou quando eles já estavam querendo desistir. Olhe para mim, você já reparou que Jesus é especialista em sempre chegar na hora exata em que a gente jura já não suportar mais? Você já reparou que Cristo é especialista em sempre chegar quando a gente pensa e acha que já é muito tarde, quando a gente pensa já não tem mais esperança, já não tem mais milagre, já não tem mais vitória?
vitória, não tem mais nada para acontecer, vamos desistir. Jesus é nessa hora que ele chega só para levantar a sua cabeça e dizer: você não pode parar. Alguém levantou a mão para receber esta palavra, e eu quero ser boca de Deus para o coração de alguém que está aqui esta noite. Quem sabe durante o ano de 2019, diante de tantas dificuldades, por muitas vezes alguém aqui até chegou a programar uma desistência, e você disse: dessa prova eu não passo, eu vou ter que desistir. O ano de 2020 já começou, e ao invés de você ficar em casa, você veio para este culto adorar a presença de Jesus. E o Senhor essa noite está ecoando a sua voz dentro desta casa e dizendo: você não vai parar agora. Só porque você passou por uma madrugada de frustração, você está pensando em parar. Pregador, eu não quero mais cantar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais liderar, eu não quero mais pastorear, eu quero entregar a minha carteirinha de obreiro e não quero mais ser crente. O Senhor me trouxe com uma resposta do céu esta noite: você não vai parar, você não vai desistir. Existe um ditado muito equivocado em que dizem que ele tarda, mas não falha. Mentira, ele nem tarda e nem falha, ele chega na hora exata. E o Senhor está dizendo que está chegando aí, e não está chegando para tirar você desta praia, nem trocar você de barco, e nem trocar a sua rede. Ele vai usar o mesmo barco, a mesma rede, a mesma praia. Pregador, o que é que você está querendo dizer? No mesmo lugar onde você não conseguiu, é o mesmo cenário que Deus usará para te entregar uma grande vitória. Eu vou repetir isso aqui: no mesmo lugar onde você caiu, é o mesmo lugar que Deus usará para te levantar. No mesmo lugar onde você chorou, será o mesmo lugar que Deus usará para fazer você sorrir. No mesmo lugar onde você perdeu, é o mesmo lugar que Deus usará para fazer você. Será que tem alguém que pode receber esta palavra? Oh, aleluia! Jesus chegou. E gente, sabe o que eu glorifico a Jesus, pastor Marcelo? Jesus não tinha poder somente para chegar e nem precisar entrar dentro do barco. Jesus poderia estender as suas mãos e liberar a palavra de milagre. Mas sabe o que Jesus fez? Fez questão em entrar para dentro do barco. Isso aqui é sinal de vitória, porque barco que Jesus entra nunca mais permanece sendo o mesmo. Barco na Bíblia pode simbolizar a nossa vida pessoal, e todo barco que Jesus entra, existe uma mudança geral na nossa vida. Barco que Jesus entra, primeiro, Marcos capítulo de número 6. Sabe o que a Bíblia diz? Os discípulos estavam cansados e precisavam descansar. Sabe o que foi que Jesus fez? Colocou os discípulos dentro do barco e entrou junto com eles. E sabe o que eu aprendo? Barco que Jesus entra, sempre haverá descanso para aqueles que... Oh, glória a Jesus! Sabe o que o Senhor essa noite está dizendo? Eu sei que você está cansado, eu sei o nível das tuas forças, e eu estou entrando para dentro dele. Alguém aqui vai descansar a alma em Jesus Cristo. E o Senhor está perguntando: faz quanto tempo que você não sabe o que é descansar na presença de Jesus? Faz quanto tempo que
você não sabe o que é quietude para a tua alma. Faz quanto tempo que você não sabe o que é estar em um barco calmo e suave. Mas o Senhor está dizendo: eu estou entrando dentro desta embarcação e haverá descanso. Oh, por gentileza, aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus e recebe esta palavra, o diabo não vai ver você caminhando cansado, fadigado. O Senhor está dizendo: mesmo em tempo de crise e de luta, o Senhor vai entrar dentro desse barco e vai fazer você descansar. Eu gostaria de ver você adorando. Você precisa entender que barco que Jesus entra, o fardo sai, o peso sai, e quem está dentro do barco consegue descansar. Olhe para mim, sabe por que a Bíblia nos considera e nos chama, nos compara como uma águia? Porque a águia é a única ave que consegue voar debaixo da tempestade, e mesmo voando no meio da tempestade, consegue descansar. Crente é assim, mesmo na luta, ele descansa, porque é Deus dizendo: eu estou cuidando de você, meus mínimos. Você está na luta e eu faço você descansar. Pregador, estou chorando, você chora e ele permanece fazendo você descansar. Eu quero liberar esta palavra: você não vai morrer cansado. Existe um descanso de Deus para a tua alma. Quem pode receber esta? Barco que Jesus entra tem descanso. Oh, glória a Deus. Olhe para mim. E a segunda coisa que barco tem quando Jesus entra: todas as vezes que Jesus entrava dentro de um barco, sabe o que Jesus fazia? Atravessemos para o outro lado da margem do rio. Sabe por quê? Porque barco que eu entro não permanece estagnado no mesmo lugar. Grave esta palavra: Deus não lhe chamou para permanecer no mesmo lugar. Deus não lhe chamou para ficar acomodado na mesma vida, com a mesma situação. Sabe que o Senhor está dizendo? Tem alguém olhando para você e torcendo, fazendo fiquinhas, orando ao contrário, dizendo: ele vai ficar parado no mesmo lugar. Mas o Senhor me trouxe essa noite só para mim te dizer: barco que eu entro sempre caminha para o Tebrociana. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui essa noite, e os céus estão fazendo eu entender que pessoas que estão aqui não vão ficar paralisadas no mesmo lugar. O Senhor está dizendo: chega da mesma vida. Alguns estão caminhando para trás, mas você não, você vai caminhando para frente, para frente, para frente. Só quem quer caminhar avante, levanta a mão para adorar a presença. Sabe por que tem gente que não consegue caminhar para frente? Porque estão presos ao passado. Existem pessoas que não conseguem ir avante porque está amarrado aos bois do passado. E Deus está dizendo: tira o olho do passado. Aquilo que passou, passou, não volta mais. Deus está dizendo: é tempo de olhar para o futuro de vitória. Quem olha para o passado destrói o presente e não constrói as pontes para o futuro. Deus está dizendo: você não vai ficar estagnado no mesmo lugar. Eu tenho um tempo de vitória para você, mas é caminhando para frente. Eu quero ver quem recebe essa palavra. Você não vai ficar no mesmo lugar. Chega no mesmo carrinho, chega na mesma casinha. Deus tem um tempo de bonança para você. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Barco que Jesus entra tem descanso. Barco que Jesus entra é barco que não fica estagnado no mesmo lugar. A Bíblia diz que ele entra para dentro do barco
E sabe o que eu acho mais incrível? Gente, Jesus sabia da necessidade dos discípulos ou não sabia? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Mas sabe o que me pasma? É que Jesus não entrou dentro do barco e já foi realizando o milagre. Sabe o que Jesus fez? Virou as costas para os discípulos, se assentou no barco e começou a ensinar toda a multidão. Os discípulos, quem sabe, pensando: mas nós não temos peixe. E Jesus dizendo: depois eu dou peixe para vocês. Antes do peixe, eu vou fazer vocês serem ensinados e ouvirem a palavra de Deus. E sabe por que Jesus não fez o milagre logo direto, quando entrou dentro do barco? Porque se Jesus quisesse logo de cara, eles não iriam dar valor naquilo que Jesus entregaria para eles. Sabe por que primeiro ele faz a gente esperar para depois entregar o milagre? Para a gente não ser apaixonado mais pelo milagre do que por aquele que está abrindo a porta para a gente passar. Infelizmente existem pessoas que amam mais a bênção do que aquele que abençoa, amam mais a porta do que aquele que abre a porta. E ele está dizendo: eu vou entregar este milagre, mas antes eu vou fazer você esperar, para você dar valor naquilo que eu vou entregar para você. Deus está dizendo: quem é que você ama mais? A bênção que ele te dá, ou aquele que está abençoando a sua vida? Jesus vira as costas para os discípulos e diz: vocês esperam um pouco aí, porque eu ainda vou ter que ensinar esta multidão. Aí o texto vai dizer: e depois de ensinar a multidão, aí Jesus vira para os discípulos e vai dizer: Pedro, faze-te ao mar alto. Sabe o que significa isso? Pedro estava em mar raso. Mar raso só pesca peixe. Mas Jesus estava dizendo: Pedro, o que eu tenho para você é profundidade. E no raso eu não vou te dar nada, mas se você se aprofundar, eu tenho uma multidão de peixes. Alguém levantou a mão para receber. Eu lanço esta palavra profética da parte do Deus de Israel. Ano de 2020 será um ano de profundidade espiritual. Deus vai elevar a tua vida para uma dimensão que você ainda não experimentou. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, porque não baixa, e não baixa a tua mão. O Senhor essa noite está dizendo: você vai atingir pontos mais altos, você vai atingir uma intimidade mais alta, você vai chegar em lugares mais altos. Existe um patamar novo de Deus para a vida de alguém. Eu quero ser boca de Deus. Se prepara, 2020 será um ano de coisas altas de Deus. E pode abrir a boca e adorar. Com você Deus não tem nada no raso. Deus está dizendo: vai profundo, se aprofunda mais. Posso ser específico aqui? Posso ser específico? Posso. É Jesus dizendo: ore mais, jejue mais, se consagre mais, estude mais, glorifique mais, trabalhe mais. E Deus está levando alguém aqui para lugares mais profundos. Não se assuste se depois desta noite os céus começarem a revelar algumas coisas para você que Ele ainda não revelou. Ouça isso por gentileza. Sabe quando é que Deus vai fazer por você aquilo que Ele ainda não fez? É quando você fazer para Ele aquilo que você ainda não fez. Quando você disser: Senhor, eu estou disposto, Ele vai dizer: então eu te levo para lugares mais altos e te entrego experiências maravilhosas.
Posso te fazer uma pergunta? Qual é o nível em que você quer permanecer? Quer intimidade rasa? Fica no raso. Quer vitória rasa? Fica no raso. Quer milagre raso? Fica no raso. Mas Deus está dizendo: aqueles que querem receber uma vida de profundidade tem que caminhar para frente, para as águas profundas. E Deus está dizendo: existe um sonho a ser revelado para... Eu não vim aqui jogar a palavra ao vento. O Senhor me trouxe esta noite. Os céus estão abertos sobre a minha cabeça. E o Senhor me trouxe essa noite para mim lhe dizer: se prepara, você vai conseguir atingir pontos altos. Muita gente almejou chegar lá, mas Deus é tão bondoso que está dizendo para você essa noite: é você que eu vou levar para as águas profundas. É a tua casa que eu vou levar às águas profundas. E a Bíblia diz, gente, olha o que Jesus disse: lancem a rede. Vocês estavam pensando em parar, mas para vocês eu digo: lancem as redes. E quando lançaram, só que antes de lançar, Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, nada pescamos. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? O controle já não está mais nas minhas mãos. Jesus olhou e disse: não está mais nada de vocês, então deixa na minha, lança a rede. Aí Pedro olhou e disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei. Quando lançaram, o texto vai dizer: e pegaram uma tão grande quantidade numerosa de peixes. O que aconteceu? O mar trouxe tantos peixes que as redes começaram a se rasgar de tantos peixes que tinha. Agora olhe para mim encerrar. Sabe aonde eu glorifico a Deus? Gente, eu disse a vocês no começo da mensagem que era quantos barcos? Quantos? Só que Jesus entrou somente dentro de... E o outro? Como é que fica? Então Deus dá vitória para um e não dá para o outro? Deus enche o barco de um e não enche do outro? Aí o texto vai dizer: e encheram ambos os barcos. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem está caminhando comigo no mesmo propósito também vai conquistar as mesmas vitórias. Você está pensando que a bênção de Deus vai vir somente para a tua vida? Se prepara, todos aqueles que estão ao teu lado serão beneficiados. A bênção de Deus é para você, mas é também para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para o amigo da faculdade, para o amigo de empresa. Sabe o que Deus está dizendo? A bênção minha para a tua vida vai abençoar a vida de muita gente que está do teu lado. Deus enche o teu barco, mas enche o barco de quem está no mesmo propósito do teu lado. Fica de pé, por gentileza. Quem sabe você está aqui, mas alguém ficou lá dentro da tua casa. Deus está dizendo: a bênção que você veio buscar para você é para você, mas esta pessoa também vai ser beneficiada. Eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero fazer esta oração. Sai do seu lugar. Sai, gente, tem que ser muito rápido. Deus tem uma bênção para os que estão aqui. Sai do seu lugar. Gente, tem poucos minutos. Os que estão dispostos a receberem de Deus, você não vai ficar estagnado no mesmo lugar.
Deus está dizendo: eu estou entregando uma graça incrível para esta embarcação e esta rede, e do mesmo jeito você não vai ficar. Quem não viu multidão de peixes no teu barco, depois que Jesus chegar, vai ter que se deparar com o grande milagre que ele vai. Tem peixe grande chegando aí, e o Senhor está dizendo: vai ter milagre nesse barco. Fecha os teus olhos, por gentileza, todos com os olhos fechados. Algo de Deus será ministrado esta noite, algo de Deus será transmitido esta noite. Mão no coração para receber a poderosa bênção de Deus esta noite. Fecha os olhos, abra a tua alma. Levante a sua mão para os céus. Deus, eu creio que algo especial do Senhor está descendo sobre vidas aqui esta noite. Tu és o Deus da promessa, o Deus que faz, o Deus que opera coisas extraordinárias. Eu creio que o Senhor tem multiplicações, algo glorioso para entregar sobre vidas que aqui estão. Eu creio que este ano será um ano de colheitas, de milagres extraordinários. O Senhor tem impulsionado homens e mulheres de Deus para abordar temas relacionados a milagres extraordinários. E eu creio que o Senhor está dirigindo esses homens e mulheres para abordar esses temas de colheitas em abundância, porque o Senhor está preparando um tempo diferente para o teu povo. Deus que cura, Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio no teu mover aqui esta noite. Arranca o medo, arranca a insegurança, arranca a tristeza, traga paz aos corações. Vidas que aqui estão, que possam sentir a tua mão se movendo sobre a vida deles, para a glória do teu nome. Tu estás aqui, Senhor. Eu posso sentir a tua presença. Deixa eu quero orar por essa jovem que está aqui. Foi Deus que lhe trouxe aqui. Você não está aqui por acaso. Há um propósito de Deus. Eu vejo Deus quebrando cadeias contra a vida desta jovem, repreendendo o mal que queria destruí-la. Há um desejo de Satanás em sucumbi-la, mas perdeu esta noite. Deus está estendendo as mãos. Esta jovem só não tirou a vida ainda, porque a mão de Deus tem se estendido de maneira misericordiosa. Eu vejo o espírito da morte rondando a vida dela para destruir, mas Deus está jogando por terra todo o espírito da morte que veio sobre a vida dela para destruir, para acabar com ela. Cai por terra agora, pelo poder da palavra do Deus vivo. Acredite no mover do Senhor. Deus, tu estás aqui. Eu posso sentir a presença de Deus. Deus está curando pessoas. Deus está tocando família. Deus está tocando vidas aqui esta noite, afugentando o mal, repreendendo o mal e abraçando famílias pelo poder da palavra do Deus vivo. Se prepare para ver algo glorioso de Deus. Se prepare para ver um despertar. Sua presença é renovadora. Levante a sua mão para os céus e adore a Deus. Nós estamos em propósito neste dia. Nas ondas de um bravo mar, se eu posso clamar, desce, vem me ajudar. Deixa o Senhor te ajudar. Quem é esse que Deixa o Senhor te dirigir. Deixa o Senhor te abraçar. Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, as ideias se prostram pra ti. Quantos acreditam nisso? Jesus é o presente que Deus envia.
vindo às quartas-feiras. Procure não perder. Deus tem coisas novas para a minha vida e para a sua vida. Fomos tocados por uma palavra divina de Deus. Quarta-feira tem mais, nós estamos dando início. Esta é a primeira quarta-feira deste ano. A irmã Wanda tem pães? Tem pães? A irmã Wanda tem pães aí fora, aqueles que puderem ajudar. Tem alguém que gostaria de aceitar a Cristo ou voltar para o Senhor? Levante uma das suas mãos e eu quero orar por você. Venha à frente, deixa ele passar. Venha à frente. Quantos podem louvar a Deus por isso? Nós temos uma alma. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus ou voltar para o Senhor? Saia do seu lugar e venha à frente. Nós vamos orar. Os céus estão em festa. Os céus estão em festa, igreja de Deus. Nós vamos orar por essas vidas. Nós vamos orar por essas pessoas. Nós temos aqui o número de pessoas à frente, prostrada aos pés do Senhor. Estenda as mãos para cá, nós já vamos terminar. Deus, nós te rendemos graça por estas vidas. Estão se rendendo aos teus pés. Que o Senhor venha tocá-las e abençoá-las de uma forma especial. Guarde a mente e o coração delas. Que elas cresçam no temor da tua palavra, debaixo da bênção dos céus. Pedimos a tua bênção sobre cada vida que aqui está. Guarde elas, Senhor. Este é o meu pedido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar debaixo da bênção de Deus. Estava com saudade dos irmãos, do culto. 2 semanas que ficamos distantes do trabalho, por conta do trabalho que tinha aqui na igreja também. E a virada do ano, a gente sempre fica 2 quartas-feiras em stand-by, depois voltamos no começo do ano. Mas nós estávamos vendo a hora de estar com vocês e Deus esta noite nos presenteou. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu. Na sexta-feira nós temos o ensino da palavra de Deus aqui no nosso templo sede, culto de ensino da palavra. 9 horas da manhã, escola bíblica dominical no domingo, e também esse sábado nós temos a Santa Ceia do Senhor. Você que quiser participar aqui no templo sede, não perca a oportunidade, venha participar e será a bênção de Deus. Vamos, neste momento, orar com o pastor Heber e depois dando a bênção apostólica. Oremos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer a Ti, meu Pai, pelos milagres os quais o Senhor fez sobre cada vida, cada coração nesta noite aqui, Senhor, na Tua casa, no Teu santuário. Eu tenho certeza que o Senhor, meu Pai, tocou em vidas, tocou em corações, tocou nas profundezas, Senhor amado, de cada alma, de cada coração, ó Pai. Senhor, te agradecemos pelo maná que o Senhor enviou do céu, Pai, para cada um de nós, Senhor. Leva teu povo debaixo da sombra das tuas asas. Meu Deus, aquele que está, Senhor, ou que estava oprimido, triste, que possa sair daqui, Senhor, com seu coração cheio de paz, de alegria, derramado pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Pai. Meu Pai, visita as famílias, os lares, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir portas para cada um deles, aqueles que se encontram enfermos, Pai. Talvez a medicina já desenganou, mas o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, te agradecemos por cada vida presente, te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Marcelo, Senhor, sua esposa, seus filhos, Senhor, sua equipe de obreiros. Te agradecemos pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Paulo Roberto Freire, Pai, e toda a sua família e sua equipe de obreiros. Senhor, fica conosco, Pai, leva-nos em paz. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda suas mãos, curvem sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a amada igreja. Todos dizem amém. Vá em paz em nome do Senhor Jesus.